Esse totalmente sem roteiro, gente. Vamos que vamos. Quem sabe faz ao vivo, quem não Nossa. sabe também faz. Eu não sei, eu vou fazer com convicção. Bora É que isso. bora. Oi, gente, esse aqui é mais um episódio do Despertar em Duas Podcast, eu sou a Gi. E eu sou a Leti. E no episódio de hoje, gente, eu tava refletindo um pouco sobre esse momento de vida que eu tô passando. E aí eu falei pra Lê, a gente tava pensando nos temas, eu falei, Lê, a gente sabe descansar? Tipo, você sabe descansar? Porque eu fiquei pensando muito se eu sabia descansar. E eu não sei se é por um momento que eu tô vivendo agora, mas eu acho que eu sempre tive essa dificuldade do descanso mesmo, de verdade. Porque quando eu não tô trabalhando, tipo, eu tô fazendo alguma coisa que é produto, que é, sabe? Algo. Tipo assim, eu nunca tô, sei lá, fazendo nada. A não ser que seja um momento muito específico, tipo, tô olhando pro teto. Mas, tipo, tem tempo, sabe? Se olhar pro teto, é tipo assim, 5 minutinhos tá bom. Ou, tipo, achar que, tipo, tô no scrolling e tô descansando. E não tô coisa nenhuma, porque a gente já falou sobre isso. Mas eu queria trazer, de novo, mais um dado excelente dessa news que saiu da Fê, que ela também fez citação a uma outra news, que eu não vou lembrar o nome, mas depois eu coloco os créditos aqui, tudo certinho. Mas que fala sobre o brasileiro passar 43 anos da vida adulta ocupado e apenas com 15 anos livres para descanso e lazer. O que eu já acho extremamente chocante, gente. Sério, isso é tipo assim, não sei nem juro. o que falar. 43 é muita É coisa. muita coisa, gente. É muita coisa. E aí, esse ocupado é de várias coisas, né? Exato. E aí, eles especificaram o que eu acho muito interessante também pra gente ter noção, mais ou menos, da dimensão do quanto a gente ocupa do nosso tempo com cada coisa da nossa vida. Que foi exatamente de onde surgiu esse lugar de será que eu de fato descanso? Que é 4 anos em deslocamento e no trânsito, ou seja, isso significa 7% da nossa vida. 13 anos no trabalho remunerado, 23% da nossa vida. 6,2 anos no trabalho doméstico, 11%. 3,4 anos cuidando dos familiares, 7%. 2,2 anos estudando, 4%. 17,5 anos dormindo, 30%. 2,1 anos se alimentando, 4%, gente. 4%, vocês têm noção disso? Eu achei bizarro. E 1,1 ano cuidando de assuntos financeiros, ou seja, 2%. Gente, o que é isso? O que é isso? E aí, o dado mais chocante pra mim que é de 5.571 dias de tempo livre, apenas 824 é de ócio e de descanso. É, de 5.000 para 800. Gente, é muita coisa. É muita coisa. Eu olho para esses dados, assim que eu vi. E, na verdade, essa fonte foi uma pesquisa do IPSOS para o Nubank, considerando uma expectativa de vida de 76 anos e 58 anos de vida adulta. Tá. Mas, assim, verdadeiramente, eu achei isso. Eu nunca tinha parado para pensar na minha vida nisso. Eu achei muito interessante, né? Muito interessante. Total. Realmente, acho que a gente não para ver o quanto tempo a gente perde fazendo cada coisa, né? Isso Só é que muito bizarro. a gente, com certeza, desaprendeu a descansar. E principalmente a ficar no ócio. Principalmente. Com certeza. Porque também eu acho que o descansar e ficar no ócio, eu sinto que são um pouco de coisas diferentes também. Com certeza. Você não acha? Total. E eu até fiquei pensando nisso, porque às vezes a gente fala, eu tô descansando assistindo uma série. Só que aquilo que a gente falou. Tipo, a gente tá consumindo, a gente tá fazendo algo, sabe? O ócio é nada. Que tem um pouco desse lugar de, tipo, você tá fazendo nada, você vai ter que lidar com suas emoções. Então, você vai se conectar com algo maior. Sim. E a gente foge disso, né? Mas o quão importante é a gente não fazer nada. Sim. Eu também pensei um pouco, assim, no ócio do... Também nem lidar com si mesmo. Total. Ócio do ócio do ócio. Não fazer nada de nem lidar com você mesmo. Total. O quanto de... Cara, eu não sei se eu acho que eu dedico tempo a ócio. Eu não acho que eu não dedico nem 2 minutos da minha semana pra ficar nesse ócio, nesse estado de ócio que eu falei, que não é nem de pensar. Eu também não fico. É isso. Porque até quando a gente tá meditando, você tá ali com a consciência do... Fica em estado de presença. Você tá, tipo... Alguma coisa você tá fazendo. Você tá, tipo, observando a sua respiração. Você não tá só simplesmente assim, no sofá, deitadão, nada. Ócio. Acho que a gente desaprendeu muito. Você trouxe que você tá sentindo agora, que você desaprendeu um pouco. Eu vou te dar... O que você quer?
hoje. O que você Boladinha quer? aqui. O que você quer? Se você adivinhar, o que eu vou falar? Juro. Ai, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Não, ó, eu aprendi em algum momento da minha vida. Se eu acertar em que momento da minha vida eu aprendi isso, A descansar? eu te dou amiga. Tenho certeza que a galera já sabe. Muita responsabilidade. Ai, cacete, tá bom, vai. Agora eu vou falar. Você vai falar, caralho, é óbvio. Tipo, na Austrália. Eu ia falar isso, Ai, mas eu fiquei com medo tá que bom. não fosse. Não, eu sei acertar, amiga. Convicção. Gente, mas lá, eu e a Gi, a gente ficou conversando muito hoje especificamente sobre isso. Como a gente sente que São Paulo tem uma energia muito concreta, né? E São Paulo tem essa energia de realização e de trabalho e de você ter que fazer as coisas e você nunca pode estar parado e muita pressa e não tem tempo. E por várias circunstâncias São Paulo tem essa energia e São Paulo é assim. Porque Sim. tudo é longe, tem um trânsito. Enfim, eu acho que várias coisas levam a esse lugar. Só que, e aí, a gente tá falando sobre isso, que eu sinto às vezes que na Austrália eu vivia muito. Eu tinha tempo pra viver, eu tinha espaço pra vida. E aqui em São Paulo, eu sinto que eu não tenho esse espaço pra vida. E eu fico o tempo todo tentando reproduzir ou, tipo, tampar um pouco dessa saudade que eu sinto tanto de viver. E não é que eu vivia intensamente, eu vivi o descanso também. Porque lá na Austrália, é claro que também eu não estava super dedicada a uma carreira profissional. Eu trabalhava para pagar conta. Era isso. Porque eu trabalhava, eu era gerente de faxina de um hotel. Então eu trabalhava para pagar conta. Quando eu saía do trabalho, a minha mente do trabalho não tinha mente no trabalho. Eu não precisava pensar em nada. No máximo eu precisava pensar se o produto estava acabando, que eu precisava comprar. Eu não precisava ficar pensando muito sobre o trabalho pós-trabalho, igual eu fico aqui o tempo todo pensando sobre o meu trabalho. E eu acho que isso são profissões em profissões, mas no meu caso era aquilo que acontecia, né? E aí, então, o que aconteceu? Eu tinha essa oportunidade de simplesmente desligar, virava uma nova chave, e aí eu entrava no modo que eu queria. Então, eu ia pra praia. E, gente, eu ficava, tipo, eu acho que essa parte do descanso me veio muito porque lá na Austrália são muitas paisagens, são muitas praias, é muito Você parque. tá muito conectado com a natureza mesmo, né? Muito. Visualizando Não, eu isso. fazia trilha para ir para minha escola. Então, de verdade. Então, eu acho que esse contato com a natureza, ele traz automaticamente essa calma, esse Regula descanso. mesmo, é um regulador mesmo. É incrível. Então, tinha vezes que eu só simplesmente ficava na grama, nada. Juro, nada. Ficava lá na grama olhando o mar, nada. Quantas vezes eu ficava, tipo, olhando as pessoas surfando, mas eu não tava pensando em nada. Eu tava olhando, mas, sabe? Então, eu acho que essa vivência toda da Austrália, teve momentos que eu vivi muito intensamente, mas eu vivi esse descanso. E eu acho que depois que eu voltei de lá, eu me permiti um pouco mais aqui a não produzir o tempo todo. Eu sinto que. Porque antes eu me sentia um pouco culpada com isso. Eu tinha muito isso. Hoje em dia eu já não tenho mais. Isso é uma libertação, assim. Com certeza. Eu realmente consigo passar um final de semana inteiro sem fazer nada de produtivo e eu não vou me culpar por isso. Eu não vou me cobrar. Então, Sim. esse lugar eu acho que é uma libertação, assim. Só que a internet também pode fazer a gente. Pode fazer tudo isso cair por terra. Em alguns momentos eu me questiono. Será que eu não tô deixando de fazer algumas coisas que eu deveria? Putz, essa pessoa aqui, olha o quanto ela tá alcançando. Nossa, olha que conteúdo genial que essa pessoa criou e eu tô aqui, sabe? Porque como eu trabalho com isso, aí eu vou um pouco pra esse lugar. Mas existe um pouco esse cair por terra nesse sentido de não, aí por alguns segundos eu me questiono, mas eu sei que hoje em dia eu sei. Não é que eu sei descansar, mas eu me permito não produzir. E eu também acho que são coisas diferentes. Sim, sim. E eu fiquei pensando nisso porque me veio esse lugar, né, de agora estar trabalhando presencial. Então, assim, quando eu não tô trabalhando, eu chego em casa, o que eu penso? Ah, vou fazer um curso, vou correr, vou malhar, Só que eu não tô descansando em nenhum momento. Então, o tempo inteiro eu tô pensando em qual é a próxima coisa que eu vou fazer. Qual que é o meu momento extremamente de tédio, de ócio, de nada? E hoje em dia eu não sei te dizer esse momento. Eu também não. Eu não tenho esse momento. E, na verdade, deveria ser mais de um momento. E várias vezes. Pelo menos um momento no dia. Entendeu? E essa não é uma possibilidade que passa na minha cabeça. É porque a gente aprendeu a viver na distração mesmo. E aí, enquanto você tá falando isso,
Eu fiquei pensando no... Existem vários tipos de descanso. Uhum. Então, às vezes você tá cansada mentalmente. E você descansar... Você não vai descansar se você ficar mexendo no seu celular. Aquilo vai te cansar mais mentalmente. Você não vai descansar se você pegar e ler um livro porque você quer ser produtivo. Uhum. Você está cansada mentalmente. Exato. Você precisa liberar energia. Você precisa fazer um exercício físico. Você precisa fazer alguma coisa manual. Você precisa tomar um banho relaxante. São outros tipos de atividade que vão te trazer esse descanso. Você está cansada fisicamente. O que você vai fazer que é para você descansar o seu corpo? Mas a sua mente pode. Aí sim, aí você pode relaxar numa rede, ler um livro, você pode tomar um banho relaxante. Que você pode assistir uma série, você pode assistir um documentário, porque você está descansando o corpo, mas a sua mente não está cansada. A gente tem que ter essa autopercepção para tentar entender o que está cansado, o que precisa ser descansado. Tá. De que forma, qual é a energia que a gente vai jogar, porque você tá sempre jogando uma energia para dentro. E essa energia vai equilibrar. O que você vai fazer para poder equilibrar essa energia e para você poder descansar? Você tá cansada emocionalmente. O que você vai fazer para cuidar emocionalmente? Qual é a atividade que vai trazer esse equilíbrio para você? Então, e cada emoção também vai pedir um tipo de atividade também. Sim. Porque a tristeza vai pedir um tipo de acolhimento. A raiva talvez vai pedir outro tipo de acolhimento. A raiva ela vai pedir ação, ela vai pedir uma corrida, ela vai pedir pra você fazer um cardio. Então, cada coisa sua tá pedindo um tipo de descanso. Você precisa conseguir ir entendendo quais você gosta, quais tipos de descanso vão ser bons pra você pra poder equilibrar o que tá tão cansado assim, sabe? Super. E o que eu me vejo nessa dificuldade é que às vezes eu quero que minha engrenagem continue funcionando, porque dizem pra gente que a gente tem que estar funcionando, né? Sim. E aí, por exemplo, eu tava no dia do feriado, era o único dia que eu tinha de descanso, porque eu ia trabalhar sexta, sábado, domingo. Então, eu fiquei pensando, não, vou treinar, vou fazer as minhas coisas, porque isso tem de certa forma, é muito bom pra mim. Sim. Só que também não é um descanso, é um lugar que você tá ali, tipo, dedicando uma certa energia. E aí eu cheguei na academia e tava fechado. E aí eu já me deparei com aquilo e falei, e agora? Tipo, já me gerou essa sensação. Só que foi muito interessante, porque foi o barrado que eu cheguei lá e tá a porta fechada que me fez refletir. Eu posso nadar, tipo, sem ter que treinar. Sim. E foi delicioso, Aham. gente. Eu Só comecei a curtir. nadar, eu falei, que maravilha! Eu lembrei de quando, tipo, eu tinha 5 anos que eu nadava na piscina, parecendo um peixinho dourado. Foi muito delicioso. Eu falei, gente, por que eu faço isso comigo? Assim, é muito bom, porque o esporte e a dedicação de treinar e de performar no esporte, eu já falei aqui Sim. quantas vezes foi muito importante pra mim. Mas também dá pra ter esse equilíbrio, sabe? De às vezes falar, eu só quero ficar aqui esturricada no sol, queimada, toda errada, entendeu? Sim. Só aproveitar. E aí foi isso, eu falei, cara, eu vou ler um romance. Vou me distrair. Vou ficar olhando pro céu, vendo as nuvens. Lembra quando a gente fazia o formato das nuvens? Sim. Eu passei quarta-feira, as 2 horas que eu tive de descanso foi fazendo isso. Amém. E foi ótimo. Eu saí totalmente feliz. E depois eu percebi que eu tava, tipo, fazendo as outras coisas da minha vida muito melhor, com mais qualidade mesmo, sabe? Sim. E não no lugar de, tipo, eu estava produzindo melhor. Não é sobre produzir. É a minha vida tava com mais qualidade, sabe? Eu tava mais presente, eu tava olhando as coisas com mais calma. Sim. Sabe? Não ter que ficar fazendo coisa o tempo inteiro, ocupando os tempos, assim, sabe? Às vezes eu percebia que com essa questão da organização muito certinha por conta de horários e de trabalho e tal, deslocamento, às vezes eu tava sempre correndo. Tô correndo do quê? Sabe assim? Tipo, o que eu tô fazendo? Não é melhor eu fazer menos, mas ter um pouco mais de tempo para as coisas, para aproveitar um pouco mais os benefícios de cada coisa que eu tô fazendo? Então, isso que me veio esse questionamento, assim, sabe? E, nossa, eu achei que foi delicioso. E eu percebo que eu não faço isso. Sim. Sabe? É não que faço mesmo. Eu acho que a gente não descansa porque a gente tá com muita pressa. E a gente tá com pressa porque a gente acha que a gente tá sempre atrasado. Ou sempre. Tipo. Atrasado na vida. Atrasado na vida. É. Atrasado na vida. A gente tá sempre atrasado, não para um compromisso, pra vida. É. Você tá atrasado porque o teu amigo tem a mesma idade que você, ele já comprou uma conquistou casa, ele já comprou É. um carro, ele já casou, já tá com filho, já tá com isso, já tá com aquilo. E aí a gente acha que a gente tá sempre atrasado, porque a gente tem acesso a poder ver a realidade de tantas pessoas que você entra numa comparação e claramente você tá atrasado.
Então, claramente, eu já deveria ter uma poupança imensa, sabe assim? Total. E aí a gente sempre acha que a gente tá atrasado. E no final das contas, é isso. A gente tá com tanta pressa pra quê? A gente tá com tanta pressa de viver pra quê? Total. Não consigo entender, porque a gente já sabe onde tudo vai terminar, né? E não tem como a gente viver tão correndo assim. A gente não sabe quando de fato vai terminar. E É será muito que a uma gente caixinha quer de chegar nesse fim surpresa. tão assim rápido, Exato. né? Você quer já acabar a sua lista de coisas que você quer fazer? É um pouco, sei, é um assunto bem reflexivo, assim, né? E eu acho que tem um lugar também que é bem desafiador, porque a gente não fala muito sobre o descanso e a gente não coloca o descanso como um lugar bom. Quando a gente vê alguém não fazendo nada, a gente fala, que pessoa improdutiva, que pessoa procrastinadora, que pessoa. Sabe? A gente sempre tem um julgamento ruim. Ah, a pessoa é fraca, a pessoa é preguiçosa, a pessoa, sabe, deveria estar fazendo outra coisa, que é o que a gente já falou. A gente tá sempre achando que a gente deveria estar fazendo outra coisa que não Sim. aquilo que a gente quer fazer. Ou aquilo que a gente precisa também, sabe? O que reverberou aqui, que eu lembrei de uma questão, porque antigamente eu entrava 10 horas no trabalho, né? E era aquela época que eu conseguia muito fazer. Gente, não sei como, antes das 10 horas eu conseguia. Eu ia com as cachorras andando até o Parque Ibirapuera. Isso tudo já levava 1h30. Aí depois eu ia pro parque, eu corria, eu voltava de bicicleta, eu meditava, eu fazia yoga, tudo de manhã. Era uma glória, eu conseguia, sei lá como. Mas era isso, eu tinha entrado no meu modus operandi e aquilo era muito natural e tranquilo pra mim. E era ótimo. E eu entrava no trabalho 10 horas da manhã, trabalhava até ao final do dia, dava tudo certo, eu entregava tudo com excelência e eu dedicava uma manhã inteira pra mim. E isso me dava um gás pra produzir de uma maneira feliz. Porque eu já tinha tomado eu tinha 4 horas, veja, 4 horas, 3, 4 horas durante a Dedicadas a manhã isso. inteira dedicada a mim. Era excelente, sabe? Só que, em alguns momentos, em algumas circunstâncias, eu me sentia um pouco mal, um pouco cobrada por dar tanta prioridade assim. Sim. E eu acho que em muitos momentos, eu acho que principalmente nessa questão de ter que produzir, ter que ser produtivo, ou em casa, ou no trabalho, ou com algum projeto pessoal, as pessoas elas te questionam, de alguma certa forma, algumas pessoas fazem você se sentir mal, errado, por você estar priorizando outras coisas que não seja a produtividade em algum campo. E isso eu acho isso ruim, sabe? Eu acho que isso é perigoso, principalmente porque em algum momento você que tá aí super cobrando essa produtividade do outro, você vai querer descansar. Você vai Totalmente. precisar descansar. É justo com você, é justo com o outro. Mas eu lembro muito disso, de ter essa. Agora, por algumas questões, eu voltei a. Já entro agora às 9. E aí, enfim, agora eu tô super me adaptando um pouco a esse novo horário. Mas é isso, eu sentia um pouco essa questão, assim. E uma coisa que eu fiquei pensando também, falando um pouco desse momento que eu tô passando, é que é muito fácil. Eu percebo que, assim, ou eu tô muito em paz de estar no descanso. Não no descanso em si, mas, assim, de conseguir organizar a minha rotina. Mas quando eu entro no modo, tipo, trabalho, é muito fácil eu sempre querer mais. Como assim? Então, por exemplo, sei lá, tô trabalhando num lugar presencial. Quando eu chego em casa, eu já tô nessa engrenagem do trabalho. Então eu já entro nessa performance meio workaholic, sabe? Entendi. Quando eu vejo, eu já tô lá. E é muito difícil de me tirar. Porque se você for pensar assim, trabalho sempre vai ter mais. Se a gente quiser encontrar agora 10 coisas pra fazer do podcast, a gente vai sair daqui e vai ter 10 coisas. Sim. Dinheiro, você pode ganhar mais. Então você pode buscar mais. Entendeu? Então sempre tem como você buscar mais. Então, é muito difícil você realmente parar quando você tá nesse lugar, sabe? Porque isso tem que começar do mental. E pra mim, eu realmente entrei num momento que eu falei, eu entendi que é uma fase, mas que eu tenho que me policiar muito. Porque é muito fácil eu cair nesse lugar. Qual é o limite? Você vai ter que dizer qual que é o limite, né? Então. É bem isso. E às vezes você não tá conseguindo botar o limite, sabe? Então, Sim. esse é o problema. Quando você vai ver, você, tipo, Você já foi. tá lá. E, por exemplo, é uma coisa que eu fico pensando, às vezes, sei lá, você olha nas empresas, assim, né? Tipo, tem uma meta. Mas normalmente nunca é sobre só a meta. Tipo assim, aí a pessoa fala, quando você chegou na meta, dobra a meta. E aí, se você quiser triplicar a meta, você vai, entendeu? Por que a gente nunca chega em algum lugar, Porque sempre dá pra ter mais. Sempre dá pra ter mais.
Realmente. Então, sempre- onde que vai nascer o descanso nesse sistema que a gente vive, sabe? Nessa estrutura que a gente vive. Eu acho que o descanso ele vai nascer quando a gente mudar a nossa forma de pensar. E digo isso porque eu tirei férias recentemente e eu e o Caio a gente foi viajar. E era muito engraçado. Você perguntar pro cara, ele vai te falar. Eu chegava dos parques, eu chegava no hotel e eu falava, eu quero produzir. Não, porque eu tava com energia. Com nutrição. Eu tava com você ideia. Eu tava animada para aquilo. Então, era isso. Eu descansei. Eu tive uma descarga de energia, adrenalina imensa. Eu dei risada, eu isso e aquilo. Eu tive inspiração. É louco isso. Então, eu acho que o descanso ele vai nascer dentro da gente cada vez mais e dentro de empresas quando, de fato, a gente aceitar, porque todo mundo sabe, mas ninguém aceita, que os descansos, os momentos de lazer e de felicidade são eles que trazem o sopro de inspiração e garra e vontade e energia pra gente produzir e fazer as coisas, não mais, mas bem feito, com vontade, com qualidade, com a intenção positiva, sabe? Então é isso. Você falou, eu lembrei. Tipo, eu na viagem, eu voltava e falava, nossa, tô com essa ideia. Então eu voltava pro hotel, tomava banho e eu pensava em várias coisas que eu queria fazer. Tipo, lá de fato eu não fiz porque eu não levei o computador pra viagem, eu levei o iPad só, pra de fato alguma emergência, alguma urgência, mas eu não levei o computador. Tava de férias. E aí eu colocava tudo no iPad, não sei o que lá. Aí também passava. Aí eu falava, agora passou, veio, eu consegui fazer o que eu queria fazer e agora eu vou voltar pro meu momento de estou de férias. Sim. E também eu acho que isso do você precisa colocar alguns certos limites, porque, por exemplo, quando eu tiro férias, eu tiro férias. Eu adoro viajar para lugar que não tem sinal, gente. O que eu mais vou querer é que dessa vez eu fui para um hotel, para um resort, mas muitas vezes eu pego e eu vou para um camping. Eu falo, gente, não tem sinal. Lá vai acabar a luz. Mas é isso, quando eu tiro férias, porque é esse limite eu já coloquei pra mim. Eu não quero fazer nada nas minhas férias. Eu quero descansar, quero aproveitar a vida, eu quero fingir que nem existe trabalho na vida. Eu quero fingir que nem existe produtividade. Só que esse limite a gente coloca. Porque às vezes você vai tirar férias e aí as coisas vão chegar. Se você não colocar esse limite, as pessoas vão ultrapassar, porque elas acham que elas não vão saber que isso é um limite pra você. Ao mesmo tempo também que se você é a pessoa que fica chamando, por exemplo, a pessoa quando ela tá de férias, você não tem esse limite pra você, porque claramente você não tá respeitando o limite da outra Totalmente. pessoa. Totalmente. Então, acho que é importante isso. Mas o que eu fiquei pensando até quando você falou é que é engraçado porque é isso. Eu acho que a gente não foi ensinado a pensar o descanso pelo descanso. Porque quando a gente pensa no descanso, a gente pensa atrelado no produzir. Não é nem só no produzir mais, mas é no produzir melhor. Mas a gente nunca consegue pensar no descanso só o descanso, sabe? Tipo, o que seria o descanso só o descanso? Tipo, porque normalmente a gente pensa, eu vou descansar porque aí eu vou estar melhor, vou conseguir ter mais insight, vou conseguir produzir mais. E é isso que eu falo, a gente tá sempre, o descanso ele tá sempre vindo associado ao trabalho. Ou alguma coisa que seja produtiva, sabe? Mas eu acho que é porque a gente foi formado para isso. Eu não acho que a Sabe? gente foi formada. Eu acho que é um pouco da natureza humana, amiga. Você acha? Eu acho que é tem um uma coisa pouco. do sistema mesmo, da sociedade. Porque produza mais o tempo inteiro, sabe? Eu não sei se não é um sei. pouco do... Eu acho que, claro, com certeza tem essa questão do... O mundo é capitalista, então tem sim essa Sim. questão, e o capitalismo ele tá sim influenciando, só que eu sinto que é um pouco sim da natureza humana, porque anos atrás, o que a gente fazia? A gente descansava e acordava e o homem saía pra caçar. O homem saía pra fazer alguma coisa, porque é um instinto de sobrevivência. Sim. A gente tem que ir para a ação para sobreviver da forma que seja. Seja se protegendo, seja para se alimentar. Alguma coisa a gente sempre vai ter que fazer. Eu acho que o ser humano ele não existe só para descansar também. Não, entendeu? sim, Então eu isso acho que é lógico. um pouco da natureza humana, um pouco. A gente. Essa questão do. A gente descansa pra gente ter energia para ir caçar. A gente descansa para ter energia para poder construir a casa. A gente descansa para alguma coisa. Eu sinto que é um pouco isso. Só que é claro que com o capitalismo, o negócio...
Não é que Toma ele intensifica e ele toma uma outra intenção. Sim. A intenção não é o vou fazer para sobreviver. É, eu vou fazer porque eu quero crescer mais. Eu vou fazer porque eu quero exato. mais. Eu vou fazer porque dá mais. Eu vou fazer porque eu tô almejando mais. É a ambição. Eu acho que tudo isso levou para uma questão ambiciosa. Sim. Essa produtividade ambiciosa. E não a produtividade da sobrevivência. Eu acho que você trouxe um ponto que acho que me conectou com o que eu queria dizer. É que eu acho que hoje em dia a gente faz pouco o fazer pelo fazer. E não o fazer pelo objetivo, sabe? Sim. Por onde a gente vai chegar com aquilo. Então, por exemplo, até mesmo os nossos hobbies ou lazer, a gente virou um produto. Ou alguma coisa que virou um trabalho, que a gente precisa entregar algo, sabe? Sim. É difícil hoje em dia ser ir no cinema e, tipo, vou assistir um filme, vou fazer alguma coisa, vou falar sobre esse filme. Ou, sabe, tipo, tem sempre alguma coisa depois. E nesse depois a gente não tá descansando. A gente Sim. não tá ali na experiência do fazer só, Vivendo sabe? por viver também. Eu sinto que falta um pouco desse viver por viver. Tô com vontade sabe? de chorar. Porque é exatamente isso a nossa conversa de hoje. Da minha tomada de decisão. Porque o episódio 10, não sei se quem assistiu, quem não assistiu, a gente ficou brincando um pouco do e se algumas coisas tivessem ou não tivessem acontecido na nossa vida. E no episódio 10 a gente falou muito do e se eu não tivesse ido pra Austrália. Só que o que eu mais me pergunto todos os dias é e se eu nunca tivesse voltado da Austrália? Como que seria a minha vida? E aí o que eu tô querendo dizer é porque na minha tomada de decisão de voltar, eu voltei por uma questão profissional. É que eu sei que a vida profissional, pra mim, ela tem um quê muito importante. Não só porque eu sou capricorniana, acho que é o meu jeito. Então, eu tinha, assim, ambições profissionais. Só que na Austrália, eu vivia por viver. Eu fazia pra viver, pra sobreviver. E foi o momento em que eu mais me senti viva. Quando eu tava fazendo por viver. E aqui, eu faço pra atingir sempre um lugar maior. E eu não me sinto tão viva quanto eu me sentia lá. É esse ponto que eu queria trazer, exatamente isso. Sim, sabe? Jaque, Porque eu acho minha que é terapeuta, se você estiver assistindo esse episódio, esse vai ter o tema da semana, porque o negócio tá foda. Eu sei que a Jaque assistiu alguns episódios, eu não sei se ela tá assistindo ainda, não perguntei, fiquei com vergonha, mas Jaque, foda. Porque eu acho que é isso, é esse lugar do descansar para viver melhor. Descansar para viver, para fazer por fazer, Sim. sabe? Para sentir mais vivo. E não para chegar a algum lugar ou para se tornar algo. É pelo sentimento. Sim. Por que será que a gente também quer tanto? Porque eu acabei de... Você tá falando e eu pensei assim, pô, então, sei lá, vamos vazar daqui, sabe? Tipo... Porque também a gente tem essa opção. Não querendo ou não, a gente tem essa opção. A gente tem a opção de, por exemplo, simplesmente falar assim, então tchau, empregos que a gente tem, deixa eu ir pra algum outro lugar e trabalhar com alguma coisa pra poder viver. Mas também não tem um lugar meio assim do encantamento, dessa sedução do que tudo isso oferece? Então, é isso. Sabe? Por que a gente também quer tanto o que a gente quer? É. O que tá seduzindo tanto a gente? Será que isso também é realmente o que é tão importante assim? Eu acho que esse é o ponto principal. Ter muito claro esse discernimento do que é importante pra você, do que faz sentido pra você. A gente já falou sobre isso aqui. Sim. Porque senão, às vezes, a gente tá tentando atingir uma vida que a gente nem quer. Sim. Porque Gente, calma aí, deixa eu só falar. A gente tá falando tudo isso, a gente tá muito filosofando. A gente não organizou nenhum Não tem tópico. roteiro. Esse, eu juro, foi o único episódio que não tinha literalmente um tópico. Não tinha um tracinho lá do que tinha falar. só, vamos colocar os dados, ponto. Não, e tinha assim, tá chegando o recesso. Eram esses dois pontos. Então a gente tá aqui filosofando Só muito. Isso não conversando. significa que, nossa, eu não quero viver a vida que eu tenho. Eu vou largar tudo realmente. Então não é isso. São a gente só tá pensamentos, filosofando, né? porque eu tenho medo que a galera vai assistir e vai falar assim, elas vão abandonar Vou largar tudo. tudo. Elas estão indecisas, elas vão abandonar tudo. Não é essa a questão, mas é isso. Eu acho que tudo isso influencia. A gente tá indo muito longe, né? A gente vai longe no sentido do por que estamos fazendo tudo o que estamos fazendo. Só que isso, no final das contas, por mais que estamos fazendo por tal coisa. Então, vamos fingir que temos claro o que a gente quer com tudo isso. O que a gente quer tanto. Com toda essa sedução do a gente chegar até onde. A gente já sabe. Ainda assim precisa de descanso. Total, E ainda assim a gente não consegue descansar. total. Porque será que realmente a gente não vai chegar lá se a gente descansar um pouquinho? Caramba! E eu acho que é isso, eu acho que a gente almeja esse lugar porque é aquilo que a gente já falou também. A gente sente um potencial que direciona a gente pra algum lugar.
Porque se você não acredita que você é capaz de fazer, primeiro que você não é capaz. Porque se você não acredita, você não tem nem a direção. Mas se você acredita, é porque algo tá te dizendo, vai por aqui, sabe? Sim. Quando você sabe que não é o teu caminho, que você não tem nada naquele caminho, você não vai nem tentar. Tem coisa que eu nem tento, porque eu sei que não tem nada a ver pra Sim. mim, sabe? Então, eu acho que é isso, assim. Só que é reconhecer também que esse potencial, pra ele ser expresso da melhor maneira possível, no potencial que ele tem pra ser, ele precisa desse espaço, sabe? Neutro, vazio. É excelente isso que você está dizendo, e eu lembrei uma das ferramentas que o meu pai aplica em alguns treinamentos também dele é um livro que chama Ponto Forte. Pontos Fortes, na verdade, no Eu plural. tenho esse livro em casa, eu nunca li. Você tem? Meu pai que lia. É Lê. mesmo? Aham. Ai, amiga, e ele tem um teste. É que eu acho que o teste é por pessoa. Então, ele vem um teste no final do livro e você faz um teste para você descobrir quais são os seus pontos fortes. Interessante. E aí é interessante, vai muito de encontro com o que você está dizendo, porque você fazendo o teste de quais são os seus pontos fortes, depois o livro ele disserta sobre como você pode trabalhar em cima desses pontos fortes. E ele traz também a filosofia de você focar no seu ponto forte e não tanto no seu ponto de melhoria. Claro que a gente sabe que tem coisas que a gente precisa melhorar. Só que tem coisas que vale mais a pena a gente focar energia, investir nos nossos pontos fortes, porque são eles que vão levar a gente para alguns lugares. Ainda que a gente precise melhorar alguns outros pontos, mas são os pontos fortes que vão direcionar, que vão fazer a gente caminhar. Eles são as nossas rodas do nosso carro, sabe? Então, esse livro é super interessante e vai muito de encontro com isso que você está falando. Porque também, se a gente souber quais são os nossos pontos fortes, a gente sabe exatamente o que a gente precisa fazer, quais são as ferramentas que a gente precisa trabalhar, e aí a gente não vai gastar tempo também com outras coisas. Você está administra direcionado. melhor, né? Você está direcionado, você está caminhando no lugar onde você já sabe onde você quer chegar com a ferramenta que você precisa. Você não está usando um martelo ao invés de... Ai, eu ia falar ferramenta, mas eu não sei nada. Mas enfim, você não está usando uma ferramenta, sendo que você precisava usar outra, sabe? Não, e você já falou do livro, eu já ia falar aqui. Ai, vou ler o próximo. Aí eu já pensei, não, vamos deixar pro ano que vem. Calma. Também tá Vamos com chegando calma. ano que vem. Tá bem próximo ano que vem, mas é um livro interessante, mas acho que talvez você tenha que comprar outro, não sei. Porque se o seu pai fez o entendi. teste, você não vai conseguir fazer o teste de novo, mas tem um QR Code lá, você tenta. Esse livro é ótimo, gente, acessem. Comprem, ele é muito bom. E ele tem o 2.0, então compra o 2.0, porque Mas é o mesmo livro, só atualizado? é Tipo isso. Ah, tá. É o mesmo livro atualizado. Acho que talvez o ponto interessante da gente olhar é falar mais sobre o descanso. Ter mais espaço para isso, sabe? E assim, também contar com que as pessoas te ajudem a descansar. E a gente já falou um pouco sobre isso, assim. Então, sei lá, você divide a casa com alguém. Pô, você tá vendo que a pessoa, tipo, tá lá absolutamente exausta e você pode contribuir para que ela descanse, sabe? Então, vamos dividir esse peso, sabe? Vamos observar como deixar as coisas mais leves, sabe? Putz, Ami, tô vendo que você tá muito workaholic, você tá muito insana. Tipo, vamos acalmar. Sim. Tipo, não precisa ser tão rápido assim. Não precisa ouvir o áudio no 2.0. Não precisa viver a vida, tipo, a gente parece que tá vivendo nos tempos das notificações, assim. Sim. Uma coisa meio louca, sabe? Meio imediatista, rápida, insana. A gente pode se lembrar disso também, sabe? Então, eu acho que talvez o movimento seja se lembrar desse lugar. Acho sabe? excelente. Essa questão do equilíbrio também, né? É isso que você está falando. Sim. Eu acho que é uma questão do equilíbrio e da compaixão com o outro. De você, de fato, isso que você falou, você observar e você relembrar o outro, mas você também dá esse espaço. Sim. E são pequenas atitudes do dia a dia que a gente também pode fazer para relembrar um pouco isso, não só o descanso, mas a desacelerar também. Total. Então, você não cobrar do outro coisas. Tipo, uma coisa que a gente falou nos episódios anteriores, disso do imediatismo que as pessoas têm para a resposta do WhatsApp. Não precisa ser tão imediatista assim. Sim. Tipo, manda mensagem pro outro. Jesus. Tá bom, gente. Quem tá ouvindo só áudio, temos presença de Milka aqui no podcast. Mas você mandar mensagem pro outro dizendo que ele pode tomar o tempo dele para ouvir também. Sim. Por exemplo, em algumas circunstâncias, para algumas pessoas específicas que eu sei que lidam de algumas formas com o WhatsApp, quando eu mando um áudio, eu mando o áudio e aí eu escrevo embaixo. Por exemplo, não precisa ouvir correndo, falo sobre tal coisa. Excelente. Vou citar aqui a Cindy Carbonari, que é uma
Pessoa maravilhosa. Inclusive, gente, quem não conhece, vá agora e siga a Cindy. Porque Cindy é, assim, fenomenal. E ela ensinou isso várias e várias vezes. Ela fala, gente, se você mandar um áudio, escreve, É mesmo? Eu não sabia, não tipo, sigo ela. escreve literalmente o que você tá falando no áudio. Pra pessoa não ter essa necessidade. E eu sou uma pessoa que, assim que eu recebo, e eu já falei um pouco sobre isso aqui, mas eu criei uma urgência em atender as pessoas, porque eu tive urgência de ser acolhida e eu não tive esse acolhimento quando eu precisei. Então, eu criei a estratégia reversa. Então, assim que a pessoa me manda mensagem, eu posso estar no meio do treino e eu paro pra fazer isso. Mas é um peso, né, amiga? É horroroso. Então, assim, isso ajuda a me libertar desse lugar. Então, muitas outras pessoas também podem ser muito beneficiadas por isso, Sim. sabe? Porque é uma coisa que você também tá cuidando do espaço do outro, sabe? Então, eu acho isso, assim, sério, 1000 de 10. É. Eu acho que é isso. Eu acho que é aquela coisa um pouco da comunicação, sabe? A questão da comunicação, ela sempre vai ser positiva. Sim. Então, você falar o que você tá dizendo, ou você também, às vezes, falar o porquê que da sua urgência. Se você tem tanta urgência pra alguma coisa, explica pro outro por que é tão urgente pra ele. Porque, às vezes, o outro não sabe. E o que é urgente pra você não é urgente pro outro. Exato. Então, você precisa explicar por que é tão urgente assim pra você. Sim. Meu cola, desce. Desce, desce, desce. Vai. Desce. Caminha. Mas eu achei excelente você ter trazido esse ponto. Acho que, de fato, é isso, assim, você entender, ajudar a administrar essas possíveis coisas e ter essas estratégias que vão ajudar mesmo, né? E se você aí, você tem um cargo de liderança, tudo bem que o nosso público é um pouquinho mais novo, mas, sei lá, caso você que está ouvindo, por acaso você tem um cargo de liderança, tá? Cuide disso. Tudo isso aqui, porque é super importante e os seus colaboradores, eles precisam disso. Você vai ser um baita líder, você vai ganhar tantas estrelinhas e tantos pontos positivos se você tiver simplesmente a empaixão, ó, eu juntei empatia com compaixão. Adorei. Eu queria uma palavra. Se você tiver a empatia e a compaixão de lembrar que aquela pessoa precisa. Se você também mora junto, você é homem. Ai, mas eu acho que é importante a gente ter todo esse olhar mesmo pra gente cuidar do outro. Você ajudar o outro a desacelerar e trazer um pouco de equilíbrio. E também descansar. Sim. E às vezes também até, eu acho, a gente... Caralho, criei um negócio muito bom, vamos fazer entre a gente. Criar momentos de descanso junto. E era isso que eu ia falar, era a próxima coisa que eu ia falar. Você ia falar isso? Meu Deus, a gente é muito conectada. Eu tive um leve delay, porque a hora que você falou, era isso que eu queria falar. Eu fiquei tipo, isso. Acho que é isso, a gente criar momentos de descanso Exato. junto. É a melhor coisa. É a melhor coisa. Porque é isso também, a gente sempre marca de ver as pessoas pra fazer fazer alguma algo. coisa. É. E eu acho que existe, às vezes, eu já mandei isso. Eu disse, se quiser, tipo, mas muito quando a pessoa tá mal. Se quiser me chamar pra conversar, ou também pra não conversar e só ficar junto. Mas, de fato, o quanto a gente se encontra Fica pra mais só na ficar fala, junto, né? fica mais na fala. Total. Vamos. Tanto que até umas fotinhas que vão sair aí, nossa, dos episódios. quando a gente colocou, tipo, Hora da Sonequinha juntas, eu sei que ela falei, gente, que saudades desse momento de realmente... A gente tem tantos momentos juntas que sobra espaço pro descanso. Sobra espaço pra gente se viver sem ter nenhum plano ou nenhum trabalho, nenhuma produção, sabe? Sim. Que era o que a gente começou o dia hoje falando. Da gente sentir falta de ter esses momentos de só viver por viver. E pra finalizar esse podcast, que já estamos com 42 minutos, caramba! E um episódio que, ó, a gente nem colocou tópico nenhum. Não colocou tópico nenhum. Eu vou abrir uma vulnerabilidade aqui. Hoje mesmo, a gente pensou um pouco nisso no descanso. Porque a Gia entrou nesse momento insano, assim. E eu também tava bem cansada, tipo... Não tava sentindo a energia de produzir hoje. Essa não era a energia de produção que eu tava sentindo hoje. E aí, exatamente isso. A gente ficou muito num dilema do... Vamos fazer... Não remarca. Vamos gravar hoje, vamos gravar outro dia, o que a gente faz? E, enfim, optamos por gravar hoje porque a gente já tava com todas as ideias também, a gente queria muito e a gente tá super comprometida com você que tá aí ouvindo. Mas eu acho que esse diálogo aberto que a gente tem uma com a outra também é super importante. Super. Porque a gente tem um projeto juntas que é como um trabalho,
Só ainda não é remunerado, ainda. Só que é isso, a gente ter esse diálogo do... Como que você tá se sentindo? E a gente se cuidar junto e cuidar Isso. disso que a gente tá criando Exato. também, né? E a gente tentar ver o que é realmente... Tá, vamos entender juntas o que é importante agora. Então aí a gente, pô, se a gente gravar agora, a gente vai conseguir fazer tal coisa, a gente vai conseguir descansar em tal tempo, não sei o que lá. Então eu acho que essa abertura, volto para essa comunicação, esse diálogo, ele é super importante. Total. E foi interessante porque a gente começou muito mais num posicionamento de tipo, não vamos gravar, hoje a gente quer ficar... A gente foi conversando e dando tempo pra emoção assentar, até porque a gente falou muito sobre isso. Depois a gente falou, não, então é isso, né, amiga? Vamos fazer, 2 horas estamos lá. E tudo bem, assim. Foi realmente, foi do nada a gente... Então tá confirmado, né? E aí a gente já pensou, então tá bom. A gente vai gravar o que a gente tem que gravar hoje, porque a gente vai até o final do ano ter tempo de descanso. Então a gente também estrategicamente já olhou pra essa necessidade e falou, não, então vamos dar mais tempo pra gente também. Exato. Então acho que, assim, esse episódio a gente botou em prática tudo que a gente viveu. Vamos botar em prática tudo que a gente viveu. Não é não, Milka? Não, a gente não vai em nenhum lugar, meu amor. Porque eu falei a palavra, ela já ficou animada aqui. Na verdade, eu acho que, enfim, pra finalizar de verdade agora o episódio, o recesso está chegando. E aí, como que você vai descansar? Como que você vai descansar? Fala aí pra gente nos comentários, comenta, manda mensagem pra gente, manda foto. Ou coloca... vamos criar uma hashtag? Adorei. Putz, agora eu joguei aqui, vamos ter que ser rápido, Vai. hein? As pessoas podiam postar fotos e colocar a hashtag. Que hashtag você acha? Que tal momento de pausa? Gosto. Tá bom. Acho que... Gente, então, ó, o recesso tá chegando. Que momento você vai ter de pausa pra você descansar? Aí, se você fizer, marca a gente. Ai, gente, eu vou amar. Amei que a gente lançou aqui uma hashtag do nada. Gostei muito. Amei. Acho legal. Vamos a gente, inclusive, começar a partir de já. Momento de pausa. Vamos replicar aí. Amigos, conto com a colaboração de vocês, tá bom? Pra replicar a nossa hashtag. Muito obrigada. Gente, adorei esse episódio. O que vocês acharam desse episódio? Que não tinha roteiro. Pra gente, conta se vocês também têm dificuldade de descansar, ou como que vocês descansam, como que vocês entendem o descanso. Sim, por favor, vamos continuar despertando nos comentários. Muito obrigada, até o próximo episódio. Gente.